Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Joyce andava de um lado para o outro dentro de casa, completamente descontrolada. Seus olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam, a respiração ofegante. A cabeça parecia prestes a explodir, sufocada por um segredo que ela vinha carregando sozinha há tempo demais. Foi então que Marta apareceu. Ao ver Joyce naquele estado de desespero, Marta imediatamente se aproximou, preocupada. Joyce, você tá bem? Eu vim falar com a sua mãe. Ela tá por aqui? Ou aconteceu alguma coisa? Joyce parou por um instante, com a voz quase engasgada de tanta emoção. Escuta, a minha mãe não tá aqui agora, Marta. Ela tentou se conter, mas era impossível. Marta percebeu na hora que havia algo muito grave acontecendo. Fala a verdade, Joyce. Isso tem a ver com Alice? Eu nunca te vi assim. Em toda a minha vida, nunca te vi tão revoltada desse jeito. Marta ainda tentava entender o que se passava, quando de repente, Helena entrou. A mulher, firme, decidida. Ao presenciar Joyce falando grosseiramente com Marta, não se conteve. Mas o que é isso, Joyce? Com quem você pensa que está falando desse jeito? O que foi que aconteceu para você ficar tão fora de si? Joyce se virou num rompante. As lágrimas escorreram sem controle. Era como se tudo que estava preso dentro dela finalmente estivesse prestes a explodir. Eu descobri a verdade, mãe. Toda a verdade. O Caio é um mentiroso. Desde o começo, ele sempre foi um farsante. Helena ficou paralisada. Marta boquiaberta. As duas se entreolharam sem acreditar no que estavam ouvindo. Joyce, você precisa se acalmar, filha. Eu não tô entendendo nada. Por que você tá falando assim do Caio? O que ele fez com você? Joyce soltou o ar como se estivesse saindo de uma tempestade dentro dela. Inspirou fundo e então começou a contar. Durante todo esse tempo, ele me enganou, mãe. Joyce falou entre soluços, com os olhos marejados e o corpo inteiro tremendo de tanta angústia. Ele dizia que me amava, mas tudo não passou de uma mentira. Ela tirou uma foto do bolso, a mão trêmula, e a entregou para a mãe. Olha só, mãe, olha o que eu descobri. Helena franziu o senho, pegou a foto, completamente confusa. De onde você tirou isso, minha filha? Joyce respondeu com a voz carregada de dor, como se cada palavra rasgasse o peito. Eu já desconfiava há algum tempo, mas agora eu tenho uma prova, algo concreto, incontestável. Eu e o Caio estávamos nos reaproximando. De verdade, eu acreditei que ainda tínhamos uma chance. Acreditei que ele tinha mudado. A voz dela se quebrou, tomada pela emoção. Mas não, era tudo uma farsa. Ele nunca me amou de verdade. É só olhar para essa foto, mãe. Só olhar. Joyce estava fora de si, entre a raiva e a dor. Virou o rosto, sem conseguir encarar ninguém, tentando esconder as lágrimas. Helena ainda não compreendia o que estava acontecendo. Ia perguntar mais, mas Joyce saiu correndo e se trancou no quarto. A porta bateu com força, trancada. Marta e Helena ficaram estáticas. O clima na casa era de puro desespero. Marta quebrou o silêncio. Helena, acho melhor vocês ficarem sozinhas um pouco. Se precisar de mim, é só chamar, tá? Helena assentiu, os olhos fixos na porta do quarto de Joyce. Agradeceu, emocionada. Marta, sempre sensível, saiu em silêncio, deixando a mãe e a filha sozinhas. Alguns minutos depois, a porta se abriu devagar. Joyce saiu, ainda com os olhos vermelhos, mas com o rosto um pouco mais sereno. Chamou a mãe para conversar. As duas sentaram. Joyce respirou fundo e começou. Mãe, o Caio é um mentiroso de verdade. Essa foto, ela é antiga. Prova que ele me traiu com aquela mulher há muito tempo. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados novamente.
Você acredita nisso, mãe? Anos e anos, ele me enganando. E eu, sem saber de nada. Ela parou um instante, mas logo voltou a falar com a voz pesada, carregada de dor. E não foi só a traição. O Caio tá planejando fazer uma coisa que eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer. Helena ficou sem chão. Não conseguia acreditar no que ouvia. Joyce, escuta bem o que eu vou te dizer. Eu sei que você tá magoada, mas você e o Caio já terminaram. Vocês foram e voltaram tantas vezes. Pode ser que ele tenha ficado com essa mulher durante um desses rompimentos. Hoje vocês não estão mais juntos. Por que isso te machuca tanto assim? Nesse instante, Joyce engoliu em seco, olhou fundo nos olhos da mãe e então desabafou. Porque o Caio me ligou, mãe, disse Joyce com a voz embargada. Ele disse que queria me ver, que queria fazer as pazes. Disse que queria esclarecer tudo entre a gente. Ela mordeu os lábios, os olhos brilhando de raiva contida. Mas sabe o que aconteceu depois, mãe? Isso aqui chegou na minha casa. Joyce, tremendo, tirou um envelope com alguns documentos. Entregou para Helena. Helena pegou, e assim que abriu, seus olhos se arregalaram de puro choque. Meu Deus do céu! Como o Caio teve coragem de fazer uma coisa dessas? Joyce não aguentou mais. Explodiu num grito de dor e fúria. Ele é um traidor, quer tirar a Alice de mim, mas eu não vou permitir. Nunca, mãe, tá ouvindo? Nunca vou deixar que ele leve a minha filha. Ela gritou como quem desaba tudo o que vinha guardando há muito tempo. Foi tudo uma armadilha. Ele fingiu que queria reatar, só para conseguir a guarda da Alice com mais facilidade. Ela apertou os punhos, o ódio ardendo em cada palavra. Mas ainda bem, alguém me mandou a foto e esses documentos antes que fosse tarde. Helena estava em choque. Olhou fixamente para a filha e perguntou incrédula. Mas quem? Quem enviou isso tudo para você? Joyce balançou a cabeça devagar, o rosto fechado, os olhos frios como gelo. Eu não sei, mas uma coisa é certa, isso não vai ficar assim. O Caio vai pagar por cada mentira, por cada engano, por todas essas sujeiras que ele escondeu de mim. Helena deu um passo para trás. As palavras da filha a atingiam como punhaladas. Filha, por favor, escuta sua mãe. Você precisa manter a calma. Não pode deixar a raiva tomar conta assim. Não pode deixar que a emoção arraste você pro abismo. Mas Joyce já não era mais a menina frágil de antes. Ela olhou firme para a mãe e com a voz fria e determinada, declarou: Eu não tô agindo por impulso, mãe. Eu vou fazer o que já devia ter feito há muito tempo. Helena tentou perguntar o que era, mas Joyce permaneceu em silêncio. Não revelou nada. Só o que ficou no ar foi a tensão e a decisão inabalável em seus olhos. Alguns instantes depois, Helena deixou o apartamento, a cabeça girando com tudo o que ouvira. Ela foi até Carlos, na tentativa de aliviar o coração sufocado por tanta dor e preocupação. Mas, ao retornar para casa, Helena parou ainda na porta. Algo estava errado. O silêncio era estranho, pesado, denso como neblina. A casa estava quieta demais, parada demais, como se o próprio ar tivesse mudado. Helena entrou devagar, o instinto de mãe gritando dentro dela. Ela sabia, algo muito errado estava prestes a ser descoberto. Joyce! Joyce! Você tá aí dentro? Dona Doca chamava alto, aflita, a voz ecoando por toda a casa. Ela empurrou a porta do quarto de Joyce e congelou. Tudo estava vazio. Nenhuma roupa, nenhum brinquedo, nenhum sinal de Joyce ou da pequena Alice naquele quarto. Helena entrou logo em seguida e entrou em pânico de verdade. Meu Deus, isso não pode estar acontecendo! Ela murmurou pálida como papel. Seu coração apertou de forma insuportável.
Helena saiu correndo da casa. Cada passo era de desespero, como se ela soubesse que um segundo a mais e tudo estaria perdido. Ao virar a esquina, ela deu de cara com Marta e não conseguiu segurar mais nada. Helena, o que foi? Você tá me assustando! O que aconteceu? Helena parou, tentando respirar, mas a voz ainda tremia, tomada pela emoção. A Joyce, ela desapareceu. Levou a Alice com ela. Não deixou nenhum bilhete, Marta. Eu não sei mais do que fazer. Os olhos de Marta se arregalaram. A raiva subiu como fogo. O quê? A Joyce fez isso de novo com você? Não dá pra acreditar. Tá na hora de você dar um basta, Helena. Um choque de realidade nessa menina. Você já se sacrificou demais. Sempre esteve do lado dela. Nunca abandonou a Joyce por nada. E ela retribui como? Simplesmente some, porque está com raiva do Caio. E você? Onde fica nisso tudo? Ela não tem o direito de te tratar assim. Helena mal conseguia se manter de pé. As lágrimas caíam sem parar. Ela balbuciava, perdida. Eu realmente não sei mais o que fazer, Marta. Eu juro, não sei, mas agora preciso encontrar a Joyce o mais rápido possível. Ela olhou para Marta suplicante. Você pode ir comigo até a casa da Dalva? Marta assentiu sem pensar duas vezes. Claro que sim, vamos! As duas saíram às pressas, correndo contra o tempo. Assim que chegaram à casa de Dalva e Urbano, Helena perguntou, quase sem fôlego. A Joyce, ela tá aqui? Ela veio pra cá? Dalva franziu a testa, surpresa. Não. Ela não apareceu aqui? O que aconteceu? Ela sumiu? Helena confirmou com um aceno de cabeça, soltando um longo suspiro. Sim, ela desapareceu com a Alice. E eu tenho certeza de que isso tem tudo a ver com o Caio. Nesse exato momento, Caio apareceu no corredor. Com um copo na mão, ele parou ao ouvir o nome dele. Helena, sempre atenta, captou algo estranho no ar. Peraí, vocês estão organizando alguma festa hoje, não é? Dalva engoliu seco. Caio ficou paralisado. Ninguém respondeu imediatamente. Os olhares evitavam os dela. E então, Caio finalmente falou. Não é uma festa, é só um jantar simples. Caio respondeu, tentando soar tranquilo, mas o olhar dele desviou e a voz estava seca, claramente forçada. Helena, por sua vez, já não conseguia manter a calma. Estava abalada e furiosa. Que ótimo, Caio! Muito bom para você! Fico feliz em saber que você está levando sua vida como se nada tivesse acontecido. Ela fez uma pausa. E então a voz endureceu, carregada de raiva. Mas sabe o que você talvez não saiba? A Joyce desapareceu e é por culpa das suas atitudes. Urbano começou a se inquietar. Seu rosto ficou tenso. Ele se aproximou de Helena tentando falar com serenidade. Dona Helena, com todo respeito, a senhora pode nos dizer o que está acontecendo? A Joyce, ela realmente não está aqui. Helena olhou diretamente para ele, o olhar afiado, a voz cortante. Me desculpe, seu Urbano, mas não se faça de desentendido. Tá claro que o senhor tá passando a mão na cabeça do Caio. Toda essa história da guarda da Alice, acha mesmo que eu não estou sabendo? Urbano ficou chocado. Deu um passo para trás, arregalou os olhos. O quê? Eu não sei de nada disso. Dalva permaneceu em silêncio, tensa, boca cerrada. Não dizia uma palavra. Foi quando Caio explodiu, revoltado. Então, como é que a Joyce ficou sabendo disso tudo? Helena gritou, tomada de indignação. Eu não sei, mas alguém mandou para ela uma cópia do processo e junto uma foto sua com a Wandinha. Você acha que minha filha é cega, Caio? Você e essa moça claramente estão juntos e ainda tem a cara de pau de fingir que quer voltar com a Joyce. Ela se aproximou dele. Cada palavra era como uma lâmina.
Por que, Caio? Para ter material para usar no tribunal? Para convencer o juiz com mais facilidade? Para arrancar a Alice da minha filha com menos esforço? Que tipo de homem é você, Caio? Você ainda tem coração aí dentro? Helena gritou, mas dessa vez não era dor. Era revolta, era desgosto. Caio congelou. Não conseguiu responder. Nenhuma palavra. Urbano, quase desmoronando, olhou para o filho com profunda decepção. Caio, é verdade isso? Você tá mesmo fazendo esse tipo de coisa? Caio apenas respirou fundo. Olhou para o chão. Não se defendeu e também não negou. E então, Dalva levantou-se de repente. Saiu em defesa do filho. A voz era áspera, cheia de julgamento. Escuta aqui, Urbano. Essa menina, a Joyce, ela é completamente desequilibrada. Ela fugiu com a criança, você viu? A gente tem que ir direto para a delegacia. Tem que prestar queixa agora. Isso não pode ficar assim. Mas Helena não ficou calada. Ela se endireitou, os olhos vermelhos, a voz gelada como aço. Ninguém aqui tem o direito de prestar queixa contra Joyce. Helena gritou, sua voz cortante ecoando pelo ambiente. Seus olhos lançavam chamas, inflamados de indignação. Antes de mais nada, ela é a mãe da Alice. Ela tem todo o direito de ir e vir com a filha quando bem entender. Ela se virou para Caio com um olhar fulminante, carregado de desprezo. E vocês? Não têm vergonha na cara? Principalmente você, Caio. Você não sente um pingo de remorso por fazer isso com a Joyce? Ela acabou de dar à luz. Você sabe muito bem que esse é um momento delicado, frágil para qualquer mulher. E mesmo assim, você simplesmente a abandonou, a deixou sozinha. E agora, pouco tempo depois, você tenta se reaproximar com aquele jeitinho doce, gentil, só para ganhar a confiança dela e depois arrancar a Alice dos braços da própria mãe. Isso é vergonhoso, Caio. É desprezível. De repente, batidas fortes na porta interrompem o confronto. Dalva, impaciente, resmunga. Mas quem é agora? Quem é que vem bater aqui a essa hora? Ela vai até a porta e a abre. Seu rosto congela de surpresa. Joyce está parada bem ali, diante dela. Dalva arqueia uma sobrancelha e ironiza. Olha só, Helena, a sua filha querida apareceu. Aquela que você defende com unhas e dentes. A mocinha voltou. Joyce não responde, apenas entra decidida. Caio já avança, indignado. Você tá louca, Joyce? Onde foi que você levou a minha filha? Joyce respira fundo, sua voz é firme, cortante. Escuta, Caio. Eu vim aqui para acabar com essa história de uma vez por todas. Eu já sei de tudo. Sei que você tá tentando tirar a guarda da Alice de mim. Sei que você está com a Wandinha. Você se aproximou de mim só para conseguir o que queria. Mas agora tem uma coisa que você precisa saber. Ela para um segundo, depois encara Caio com frieza. Eu também não fiquei parada. Enquanto você agia por trás, eu também agi. Caio franze o senho. Do que você está falando? Helena, nervosa, pergunta. Joyce, que história é essa, minha filha? Joyce então abre a bolsa, pega um envelope e entrega diretamente a Caio. É só ler, Caio. Você vai entender tudo. Caio pega o envelope, abre, lê algumas linhas e empalidece. O quê? Isso só pode ser mentira! Joyce suspira, firme, encarando todos na sala. Não, Caio. É a mais pura verdade. Não é mentira, Caio. Joyce respondeu com a voz firme, mas fria. Assim que eu descobri que você queria tirar a guarda da minha filha, eu tive que agir e percebi que era hora de contar a verdade. Você não é o pai biológico da Alice.
O silêncio tomou conta da sala. Todos ficaram completamente chocados. Caio, fora de si, gritou: "O quê? Então quem é o pai da minha filha?" Joyce encarou ele firme: "Bruno." O rosto de Caio ficou vermelho de raiva. Sem pensar duas vezes, ele apontou para a porta e berrou: "Sai da minha casa agora, Joyce! Agora!" Helena imediatamente se colocou na frente da filha, tentando protegê-la da fúria de Caio. Sem dizer mais nada, as duas foram embora. No caminho de volta, Joyce parecia aliviada, tranquila, mas Helena estava em choque, atordoada. Ao chegarem em casa, a mãe já não aguentava mais e questionou: "Joyce, então quer dizer que você mentiu esse tempo todo? Você chegou a fazer um exame de DNA? Você sabia que o Bruno era o pai da Alice?" A menina hesitou por um instante e então confessou: "Não, mãe, é claro que é mentira. Eu só disse isso para impedir o Caio de tirar a Alice de mim. Agora ele me odeia. Não vai querer nem olhar na minha cara e, principalmente, não vai tentar tomar minha filha." Joyce respirou fundo e murmurou: "Eu falsifiquei o exame. O Bruno nem faz ideia de nada. A partir de agora, a Alice é só minha e eu vou protegê-la, custe o que custar." Helena ficou paralisada, sem palavras diante do que acabava de ouvir. E você, o que achou dessa reviravolta em história de amor? Acha que Joyce fez o certo ao mentir para proteger a filha? Conta aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E não sai do vídeo ainda, tem mais uma bomba prestes a explodir. É só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Tô te esperando lá!